Ares, né? E tem um efeito que é legal, né? Assim, a história do jeitinho brasileiro é isso, entendeu? O jeitinho brasileiro é você dar um jeitinho nas coisas serem feitas de outras formas. Pensa que quando o investidor institucional o investidor estrangeiro põe o dinheiro no Brasil, está comprando a taxa de juros do país, está financiando o país, e ele vê que o governo começa a dar jeitinhos nas coisas, ele fala assim, cara, como que eu vou dar o dinheiro para esse governo Você não se tem eu não tenho certeza se perspectiva de amanhã nada. vai vir um cara maluco, o ano que vem, by the way, né? Vai vir um cara maluco e vai falar assim, o governo passado não presta para nada, eu sei como conduzir esse país, eu vou resolver o problema da população carente e tudo mais, eu vou rasgar todos esses contratos que foram feitos no governo anterior. Então, esse é o problema que a gente convive aqui a cada 4 anos, mas não só isso, né? Assim, acho que às vezes o governo muda de lado, mas assim, a gente cai sempre nessa armadilha, né, de tentar dar um jeitinho. Isso, para investimento ou para atrair investimento externo, ele é muito complicado. Assim, pensa o seguinte, você é um ET no mundo, você caiu, você tem 1 milhão de ET coins, aí você fala assim, eu posso investir no mundo inteiro. Não vai ser Não, eu vou investir no Brasil. Não vai ser Eu vou investir no Brasil. Colocaram droga na bebida do ET, só pode ser. Então, assim, o Brasil tem 3% da população do mundo, 2% da economia do mundo e 1% do mercado de capitais do mundo. E 90% das trabalhistas do mundo também. Né? Exatamente. Então, assim, acho que é por isso que o Brasil é o país do futuro também. Tem um pouco disso daí, entendeu? Então, a instabilidade política é muito grande, né? Não só do que a gente vê na mídia e tudo mais, mas, assim, dessas coisas que acontecem de a gente estar sempre furando as contas, dando um jeito, e isso para a estabilidade de investimentos é muito complicado, né? Não, tem um conceito que eu gosto, que eu aprendi lá na escola austríaca, que é o de preferência temporal. Que nós, como seres humanos, somos naturalmente imediatistas. A gente tende a querer as coisas antes. E a gente vê isso no ciclo da vida de uma pessoa. A criança é imediatista por natureza, né? Ela tá com fome, ela chora, alguém dá comida, tá com sono, chora, alguém bota pra dormir. Conforme ela vai amadurecendo, ela vai vendo que vale a pena você abrir mão do presente pra ter mais no futuro. A gente vai fazendo isso ao longo da vida. E quando fica idoso, volta a ser um pouco mais imediatista porque não somos eternos. Embora algumas pessoas, o Warren Buffett está deixando um legado aí, vai doar todo o dinheiro dele, ele continua pensando no futuro. Só que o ponto é que tem uma coisa que atrapalha muito o adulto a pensar no futuro, que é a interferência do governo. Você pega, por exemplo, vamos supor que você pega os seus milhões e fala, quer saber, quero investir em um projeto de infraestrutura para ajudar as pessoas a terem esgoto em casa. E aí você vê qual país é mais amigável para isso. Aí tem um país que honra todos os contratos. E tem um outro que a qualquer momento pode chegar e falar, não, em nome da revolução, aquilo que era seu agora é nosso e viva Bolívar, e você não vê mais seu dinheiro. Mesmo que você queira ajudar, você quer ter um retorno daquele investimento que você fez. Então essa insegurança jurídica, ela é horrível no final das contas. E o que a gente está vendo com essas discussões, já eleva o teto, fura, não sei o quê, é justamente isso. E você quebra a confiança, que eu acho que é o mais importante de tudo. Você quebrou a confiança, você quebra uma vez só. Até eu acho engraçado que, se você for ver o fluxo para a Bolsa recentemente, os gringos aumentaram as compras no Brasil, né? E todo mundo começou a propagandear isso do tipo, não, mas isso quer dizer que o Brasil é mais seguro e não sei o que lá. E, na verdade, não. A gente teve uma reponderação das ETFs de países emergentes reduzindo China e, por consequência, aumentou um pouquinho a ponderação no Brasil. Então, foi, assim, uma consequência só que veio e... Porque eles acharam que a China piorou mais que a gente. Exatamente. E se você olhar a ponderação, né, isso é legal acompanhar também, dentro dos países emergentes, o Brasil vai perdendo relevância todos os anos. Assim, se você olhar 10 anos atrás, a gente aqui comemora muito a evolução do mercado de capitais, né, os IPOs, o mercado se desenvolvendo aqui, mas assim, a representatividade do Brasil na cesta do investidor, que é o ET, que eu te falei, que é o ET que vai comprar emergentes, vai comprar mundo e tal, o Brasil vem reduzindo. Pontualmente pode aumentar um pouco. Também lá fora a gente tem uma coisa que assim, a bolsa subiu bastante, as pessoas estão procurando alternativas de investimento porque a renda fixa no resto do mundo estava muito, muito baixa. Então, mas eu acho que se não fosse também esse fluxo, se o mundo não estivesse muito bem agora, eu não consigo imaginar como estaria o Brasil, porque o mundo vem realmente se recuperando, né? As economias desenvolvidas têm saído bem da história toda da pandemia.
as empresas, a gente acompanha os resultados das empresas da Bolsa Americana entregando resultados recordes, surpreendendo, até empresas muito, muito grandes. Então, assim, a gente pelo menos tem um vento a favor aí que está ajudando a gente a respirar. Mas é isso, né? O Brasil precisa aproveitar esses movimentos favoráveis, né? A gente teve aí o super ciclo de commodities ajudando um pouco. Se não fosse isso também... Se não fosse isso, eu não sei o que seria da gente. A gente teve o super ciclo de commodities que ajudou muito. Então, o Brasil é um produtor, exportador de commodities, petróleo, minério. Quer dizer que não foi o Lula, então, que fez a gente bombar? Eu digo nesse ciclo mais curto agora, né? Porque quando a gente teve pandemia... teve uma retração de produção, né? As pessoas ficaram com medo de saber o que ia acontecer, e é o que aconteceu. O preço das commodities explodiram, tanto commodities como o minério e o petróleo, mas também commodities agrícolas. Isso ajudou muito o Brasil nesses últimos 12 meses. Só que agora a gente tem que pensar de novo, né? Assim, pensar assim, como que a gente recoloca mais milhões de pessoas que ficaram desempregadas. É isso que a gente precisava endereçar daqui para frente, né? Agora, só que assim... minha percepção é que agora a gente está entrando numa janela que basicamente o governo só está pensando na reeleição. Eu acho que a gente sempre perdeu assim, a né? janela. Perdeu muita janela, porque pensa uma coisa, você é eleito com um plano, né? A Marília falou sobre confiança. Em tese você deveria ir entregando as coisas à medida que você promete. Em tese, você deveria até prometer menos do que você entrega para você ter surpresa positiva. Eu entreguei mais do que eu prometi. E, em tese, também, você deveria fazer as medidas mais impopulares no começo e as mais populares no final. Porque Só que já passou essa parte, entendeu? ele não... Agora tá sobrando todas as impopulares. Uhum. Então, assim, a gente Muito entra... difícil passar agora. a gente tá entrando de novo nesse ciclo de pré-eleitoral. Muito complicado, né? A gente conseguiu uma medida impopular no começo, que foi a reforma da Previdência. E a expectativa era de uma economia, a mais otimista, de 1 trilhão em 10 anos e praticamente gastamos tudo Tudo. por conta do auxílio emergencial. E como é que fizeram para gastar isso sem estourar o teto? Eles colocaram aquilo como uma coisa emergencial, né? Era a PEC da... Fizeram como é a que PEC da... Como é que chamava a PEC? É uma PEC aí, PEC de gente. guerra. Uma das. PEC de guerra. E aí ficou suspenso o teto de gastos. Em compensação, tinha várias coisas que você não poderia fazer. Por exemplo, você não poderia aumentar salário de funcionalismo público. E isso é engraçado, né? Que você vê o Guedes falar, ele fala assim, nossa, nós tivemos uma economia maravilhosa, né? Fiscal. Nosso fiscal tá muito melhor do que o governo imaginava. Claro, você deixou as receitas correrem solta com a inflação e você falou assim, olha, por conta da PEC de guerra, você não pode reajustar as despesas. Então, você deixou a receita... Botou receita e despesa igual. Exatamente. Isso nunca vai acontecer. Isso não foi o governo, isso foi a PEC. E mais, quando acabar isso, eu quero saber por quanto eles vão reajustar o salário do funcionalismo. Eu quero saber se eles vão pensar só na inflação de um ano para o outro ou se eles vão pensar no acumulado de todo o período. Porque senão o que a gente economizou esses 2 últimos anos, a gente vai gastar tudo num ano só. Então não vale, né? Então, assim, foi uma melhora fiscal artificial porque você simplesmente congelou as despesas. E uma coisa interessante, então, se não fosse essa PEC de guerra, a gente também já teria estourado o teto ano passado. A gente estourou, só que não contou. Não contou. Foi na brinca, como dizem, né, as crianças lá no Rio de Janeiro. E hoje, por coincidência, na verdade foi na madrugada, se eu não me engano, teve a votação da PEC dos precatórios. E aí o Arthur Lira, parece que ele estava no celular o tempo todo negociando emendas parlamentares até o último momento para que ela fosse aprovada. Ainda tem que ir para Senado, não quer dizer que passou agora. Mas no resultado, o governo poderia gastar 90 bilhões a mais agora por conta dos precatórios e mais uma mudança da maneira como eles encaram a inflação, o reajuste, não é? Como eles calculam a inflação. E aí, com isso, eles podem gastar 90 bilhões a mais. O que eles pretendem fazer? Um auxílio de R$400 por mês, que é o Auxílio Brasil, mais um auxílio diesel para os caminhoneiros, ajuste de benefícios previdenciários, compra de vacinas e 10 bilhões de reforço aos deputados. Vejam só, né? Aí esses 10 bilhões, eles querem levar o fundo eleitoral de 2 para 5 bilhões e atingir o piso. Gente, é o piso, é o mínimo, né? De 16 bilhões para emendas parlamentares. O deputado poder reformar um parque, botar a faixa lá, né? Deputado tal reformou o parque para que ele venha a ser eleito.